Eu gravei um pequeno vídeo falando sobre, ou comentando sobre um vídeo do Mário Sérgio Cortella. E ali eu falei algumas coisas breves que depois, pensando um pouco mais, eu achei que deveria haver uma explanação um pouquinho mais específica, né, um pouquinho mais profunda em relação ao problema. Eu disse no vídeo que Mário Sérgio Cortella, Leandro Carnal, ou até mesmo Clóvis de Barros, eles não creem em Deus, embora façam menção de Deus nas suas palestras ou em trechos das suas palestras. E muitos cristãos ficam admirados com as palavras, né? Com a retórica, com o desenvolvimento, porque afinal de contas não são quaisquer pessoas que estão falando, são pessoas que são habilidosas na arte da persuasão. Eles têm um bom desenvolvimento retórico, e a retórica, o problema da retórica para a pessoa que não conhece o que é uma boa retórica, é que esta pessoa é facilmente iludida, né? As pessoas que utilizam muito bem a retórica, eles sabem literalmente persuadir o auditório a concordar com o que eles estão falando. E as palavras são tão bem articuladas, os pensamentos bem organizados, existe uma lógica, uma coerência entre os argumentos e, de fato, as pessoas menos instruídas são facilmente iludidas pelo discurso. Agora, nós não podemos negar verdades bíblicas para aceitar que a manifestação que estes homens têm em relação a Deus é uma fé genuína. Porque, biblicamente falando, não é. Vamos pegar um caso mais claro, né? Clóvis de Barros. Clóvis de Barros é um intelectual brasileiro que faz muito sucesso. Digamos que são os três, né, dentro do mainstream nacional: Clóvis de Barros, Mário Sérgio Cortella e Leandro Carnal. E eles têm uma legião de fãs, fazem palestras no Brasil inteiro. Ok. E Clóvis de Barros inúmeras vezes citou Jesus Cristo. Inúmeras vezes ele fala sobre como ele admira, inclusive dizendo claramente que é um íntimo seguidor de Cristo. Só que tem um problema, porque no mesmo vídeo que ele fala que ele segue a Cristo, ele faz aquela distinção que eu acho que é a distinção fatal, que vai separar estes homens da glória eterna com Deus. Que é aquela dicotomia, né? E aí você faz um dualismo entre a fé, né? A dogmática e o relato histórico de Cristo. Então estes homens, eles até podem concordar em afirmar que Jesus Cristo é real e que ele de fato existiu, porém eles negam absolutamente qualquer tipo de dogma que possa ser tirado das palavras de Cristo. E essa distinção é feita geralmente na questão da diferença entre o que Cristo diz e o que a religião diz. Porque hoje a forma muito fácil de você negar grande parte das escrituras é colocar tudo na conta da religião. Mas esses ensinamentos são a religião, esses ensinamentos são os dogmas que foram levantados em cima do que de fato aconteceu na história. E aí você literalmente destrói qualquer possibilidade de uma fé genuína em Deus. Porque a fé que nós professamos, o Cristo que nós seguimos, não é apenas um personagem histórico, não é apenas um grande líder que se levantou com sábias palavras e estas palavras são dignas de serem observadas para uma boa conduta moral na sociedade. Não, nós cremos absolutamente que Jesus Cristo é o Filho unigênito do Pai e ele é um ser divino, que literalmente nasceu de uma virgem, viveu sobre a terra sem pecado e foi condenado e executado no lugar
da humanidade. Ele levou sobre si os pecados da humanidade. E não somente as palavras registradas nos 4 evangelhos são palavras dignas de toda aceitação, mas todo o Novo Testamento, porque segue-se, a partir da assunção de Cristo, a descida do Espírito Santo e a inspiração naqueles que escreveram as cartas e os livros adjacentes aos evangelhos que fazem parte do Novo Testamento até o livro de Apocalipse. Portanto, o evangelho não é somente contido nas palavras e ensinamentos de Jesus Cristo. O evangelho é todo o Novo Testamento, a totalidade da revelação. Claro, sem ignorar tudo o que o Antigo Testamento fez para viabilizar a entrada de Cristo na Terra. Portanto, a verdadeira e genuína fé é a totalidade da revelação, crer em toda a Escritura, que ela é divinamente inspirada, e toda a Escritura está em completa harmonia, no mesmo sentido de que mostrar a centralidade de Cristo na obra salvífica que ele fez na cruz do Calvário. E estes homens, embora habilidosos em suas palavras, eles negam absolutamente que Cristo é o único Senhor, que ele é o único caminho e que ele é a única salvação. Estes homens negam que Deus criou o universo. Estes homens negam a totalidade da revelação. E com base nessa constatação lógica, ora, homens que negam a revelação e não creem no que a Bíblia efetivamente diz acerca de como as coisas são, estes homens não têm o Espírito Santo. Portanto, por mais que quando eles falam de Jesus, mencionam Deus, parece tão bonito de se ouvir, parece uma coisa tão profunda, né? Uma coisa que realmente traz um certo conforto, uma certa inspiração, um momento de meditação e reflexão. Estas palavras são absolutamente mundanas e absolutamente descaracterizadas em relação àquilo que de fato Deus é. E o texto que nós lemos de 1 Coríntios vai deixar bem claro, ora, Paulo era instruído na filosofia grega, ele era instruído em toda a lei do Antigo Testamento. Paulo é o que nós podemos dizer de um homem extremamente intelectual, né, que estava muito próximo daquilo que estava fervendo, né, naquele mundo da sua época. Os filósofos, né, as escolas filosóficas que estavam ali em ebulição, né, Paulo mesmo discorreu com eles, Paulo disputou com eles, com os sábios, ele sabia argumentar, ele entendia o que eles estavam falando, mas Paulo, na sua carta, inspirado por Deus, ele deixa bem claro, essa sabedoria dos gregos, embora tenha um valor ético, tenha um valor moral, tenha um valor em relação do desenvolvimento de grandes questões, de pensar sobre grandes questões, isso é válido, porém, em relação a Deus e a espiritualidade genuína, elas não têm valor algum. E Paulo deixa bem claro, inspirado por Deus, essa sabedoria Deus aniquilou. Ela se fez vã, ela não tem valor nenhum, porque nós precisamos unicamente do que? Da loucura da cruz. E o que é a loucura da cruz? A loucura da cruz é a revelação nua e crua daquilo que o próprio Deus fez para salvar o ser humano. Portanto, eu não preciso ir além do que está escrito, eu não preciso estudar filosofia, buscar códigos secretos do pensamento e do desenvolvimento da intelectualidade humana, embora isso tenha sim o seu valor, mas em relação à espiritualidade e aproximar-nos mais de Deus, isto não tem valor algum.
Portanto, nós temos que aprender a reafirmar essa distinção. O homem natural sem o Espírito Santo, ele não entende as coisas de Deus. Ele não tem acesso às coisas espirituais e ele não é autoridade alguma ou referência alguma para discorrer sobre a espiritualidade ou sobre quem Deus é, quem Cristo é, o que as Escrituras estão de fato nos ensinando. Portanto, este vídeo que eu estou gravando é para reafirmar isso, para que você entenda que, embora estes vídeos que você assista, esses trechos de palestras em que eles mencionam Deus e até falam com certa devoção, com certa consideração e até mesmo, de certa forma, submetendo-se e reconhecendo que Cristo é alguém importante ou foi alguém importante, eles não o fazem conforme a Bíblia exige que seja feito. A Bíblia não quer que apenas nós reconhecemos que Cristo de fato é o Filho de Deus. E crer que Deus é um só também não adianta. Tiago vai dizer que o diabo, os demônios também fazem isso e estremecem com muito mais convicção do que nós. Mas Deus não quer que apenas nós falamos, olha, realmente Deus existe, a palavra que é verdade. Não, Ele quer que nós nos entregamos a Ele e nos submetemos sem reservas a tudo o que está escrito nas Escrituras, a tudo o que está escrito nas Escrituras. Portanto, qualquer afirmação ou qualquer crença que faça distinção entre Escritura e Escritura, que faça que crie um rompimento e uma divisão entre Cristo e a revelação, não é uma fé genuína, não merece a nossa atenção, merece o nosso repúdio e o nosso desprezo, porque por mais que seja triste o fato de que homens que teriam tanto esclarecimento, embora muito questionável, eu tenho minhas reticências em relação a Mário Sérgio Cortella, a Leandro Carnal e Clóvis de Barros, porque eu não os teria como referência absolutamente nenhuma em relação à filosofia, ao pensamento e tal, porque o que eles fazem é nada mais nada menos do que uma espécie de filosofia de para-choque, É aquela filosofia do óbvio que serve para entreter pessoas que não têm conhecimento filosófico, não têm conhecimento intelectual e querem se sentir incluídas, em coisas mais profundas, em pensamentos mais elevados. E aí assiste aquele videozinho de 5 ou 10 minutos, ou menos que isso, às vezes nem um minuto e meio, e acham-se que realmente inseridas nessa atmosfera do pensamento, do conhecimento, do desenvolvimento de grandes questões. Mas na realidade não é assim que funciona. Quem conhece a verdadeira filosofia e sabe como é realmente o desenvolvimento do pensamento filosófico, sabe que o que eles falam é nada mais nada menos do que filosofia de autoajuda, nada além disso, é aquela filosofia do óbvio, como diz uma frase que expressa muito bem o Leandro Carnal, um cavalo morto é um animal sem vida, tão profundo quanto um pires, Mas esse não é o objetivo. O objetivo é, mais uma vez, reafirmar que estes homens não possuem o Espírito Santo, e qualquer um que não possui o Espírito Santo não tem autoridade para discorrer sobre espiritualidade e sobre revelação bíblica. Isso vale também para os eruditos, Nós temos muitos eruditos que conhecem o grego, conhecem o hebraico, fazem leitura diretamente no texto grego, no texto hebraico, e eles são absolutamente vazios de qualquer espiritualidade, estão distantes de Deus e são meramente conhecedores de texto, e conhecedor de texto não é necessariamente um salvo em Cristo. Somente aqueles que nasceram de novo, foram regenerados e receberam o Espírito Santo podem entender das coisas espirituais, porque elas são discernidas espiritualmente. Valeu, pessoal!